Welcome, ladies and gentlemen, to the first edition of Os Carros 2020, o Oscar dos Carros. Nessa primeira edição, nós apresentaremos a premiação dos melhores carros em suas respectivas categorias, sendo elas melhor hatch compacto, melhor sedã compacto, melhor sedã médio, melhor sedã premium, melhor SUV compacto e melhor SUV médio. Será um vídeo para cada categoria, totalizando 6 vídeos. E hoje começaremos com a premiação do melhor hatch compacto do ano de 2020. Lembrando que estamos nos referindo especificamente aos veículos fabricados em 2020, com as suas respectivas características apresentadas nesse ano. E os quesitos de avaliação são design, conforto e acabamento, desempenho, tecnologia, segurança, confiabilidade mecânica, consumo, custo de manutenção e melhor relação custo-benefício. E os indicados do ano na categoria hatch compacto são os 7 veículos mais vendidos do segmento. E são eles: Volkswagen Gol 1.6, Renault Sandero Zen 1.6, Ford Ka Freestyle 1.5, Fiat Argo Firefly 1.3, Polo Comfortline 1.0 Turbo, HB20 Evolution 1.0 Turbo e Onix LT 1.0 Turbo. Os veículos receberam uma pontuação de 1 a 3 em cada um dos quesitos mencionados. Nós apresentaremos o vencedor em cada quesito e, ao final, um ranking com a pontuação total de cada veículo e um ranking geral que nos mostrará quem é o grande vencedor da noite. Começando com o quesito design, o campeão foi... Tivemos um empate. Os campeões foram Onix e Argo. O Onix definitivamente deu um salto gigantesco da sua versão anterior para essa. Especificamente em relação ao design, o carro ficou muito mais bonito, tanto na dianteira quanto na traseira. Ganhou curvas muito mais harmônicas e ainda por cima cresceu em largura, comprimento e entre eixos. Já o Argo também é um veículo muito bonito, com a sua dupla grade frontal, o seu farol dianteiro alongado, vincos frontais e laterais e um belo conjunto de rodas. A traseira, inclusive, lembra razoavelmente bem a do novo Onix. O destaque negativo nessa categoria ficou para o HB20, que até a sua versão anterior era considerado um dos mais bonitos da sua categoria, mas sofreu um facelift bastante questionável e certamente perdeu alguns pontinhos nesse quesito. E agora vamos para o quesito conforto e acabamento. E o grande campeão nesse quesito foi... Tivemos um triplo empate entre Polo, HB20 e Fiat Argo. Tradicionalmente, essa é uma categoria que apresenta veículos sem grandes luxos, com muito plástico e conforto e acabamento apenas razoável, mesmo possuindo veículos que podem custar mais de 80 mil reais. No caso dos vencedores dessa categoria, o Polo definitivamente merece uma menção honrosa, pois dentre os seus concorrentes é aquele que transmite uma melhor experiência para os seus ocupantes, tanto na dianteira, tanto nos bancos dianteiros, quanto no banco traseiro. Ele possui uma suspensão firme, porém macia e suave ao rodar, combinado com provavelmente o melhor isolamento acústico da categoria. Já o HB20 e Fiat Argo possuem plásticos de ótima qualidade e ótimos encaixes. Não possuem rebarbas ou mau acabamentos. Os bancos são mais confortáveis e os veículos mais ergonômicos do que os seus concorrentes.
Um ponto negativo fica por conta do isolamento acústico do HB20, que de alguma forma ele permite a entrada do som externo, fazendo com que se ouça o som do motor e o rolamento dos pneus ao solo. E agora vamos para o quesito desempenho. E o vencedor da noite nesse quesito é... Tivemos um duplo empate, e são eles Polo e HB20. Em termos de números, o Polo é o veículo com maior potência nominal, maior velocidade de 0 a 100 e maior velocidade final. Porém, o HB20, provavelmente em função da sua injeção direta, demonstrou ser um carro mais responsivo do que os seus demais concorrentes. Com uma curva de torque antecipada, demonstrou ser bastante ágil para a realidade urbana e com um nível de confiança um pouco melhor para ultrapassagens em estradas. Por isso, acabou emplacando a primeira posição junto com o Polo. E agora vamos para o quesito tecnologia, e o grande vencedor é Chevrolet Onix. Todos os veículos da categoria vêm com um kit de apetrechos tecnológicos bastante parecidos, como entradas USB, kit multimídia, com sincronização com Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, etc. Mas o sistema MyLink da Chevrolet realmente se destaca frente aos seus concorrentes. Ele é maior, mais rápido, mais completo e mais amigável na sua utilização. Essa versão avaliada de 2020, que veio com um kit bem recheado, conta ainda com Wi-Fi integrado, sistema OnStar e carregamento de celular por indução. Enfim, um kit tecnológico, pelo menos na versão de 2020, à frente dos seus concorrentes. E agora vamos para o importantíssimo quesito segurança. E o grande campeão, tivemos mais uma vez um duplo empate entre Polo e Onix. Os dois vencedores dessa categoria foram os únicos a oferirem a nota 5 estrelas no teste Late NCAP. Porém, uma menção honrosa fica para o Onix, que foi um veículo que cresceu demais da geração anterior para essa, e hoje, além do controle de tração e estabilidade, é o único a vir de fábrica, de série, na versão avaliada, com 6 airbags. Já o destaque negativo, e certamente causa de polêmica, fica por conta do HB20. Em outubro desse ano, a sua nota já tinha sido rebaixada de 4 estrelas para apenas 1 estrela. E após mudanças no protocolo de segurança, o HB20 conseguiu tirar nota 0 no teste. Agora vamos para a premiação do quesito confiabilidade mecânica. E vamos lá que o grande campeão da noite, mais uma vez tivemos um duplo empate e os campeões foram HB20 e Ford Ka. Todos os modelos avaliados são bem construídos e projetos já testados no mercado. Ou melhor, já passaram pela etapa natural de ajustes de falhas de projetos e hoje são todos considerados veículos muito confiáveis. Entretanto, HB20 e Ford Ka possuem uma robustez mecânica um pouco acima da média. E apesar de terem recebido a mesma pontuação, poderíamos dizer que o HB20 ele é praticamente o Corolla dos hatches compactos. E o destaque negativo, como não poderia deixar de ser, fica por conta do Onix, que apresentou muitos problemas nessa geração. Problema de calibração de motor, problemas de vazamento de combustível, problemas no chicote elétrico, problemas no esticador da correia, enfim, mas ao que parece, a maioria dos problemas já foi sanada. E agora vamos para o quesito consumo. E o vencedor, na realidade tivemos um triplo empate,
que são Polo, HB20 e Onix. Notem que os 3 vencedores desse quesito vêm equipados com Powertrain 1.0 turbo. Isso porque os motores turbos eles tendem a ser um pouco mais econômicos do que os motores aspirados, especialmente em um regime de utilização mais intenso. Isso porque parte da energia que nos motores aspirados é dissipada pelo escape, nos motores turbos elas são aproveitadas para alimentar a turbina, gerando assim uma maior eficiência. E o penúltimo quesito da noite é custo de manutenção. E vamos lá, e o campeão desse quesito é Fiat Argo. Esse é um segmento em que os custos de manutenção são razoavelmente muito parecidos. Não há grandes diferenças entre os modelos. Porém, o Fiat Argo possui um custo de revisão informada pelo fabricante um pouco menor do que os seus concorrentes, além de um custo de reposição de peças com um valor razoavelmente menor do que outros modelos. Apenas o Polo é que possui custo de revisão e custo de peças de reposição sensivelmente maiores do que os seus concorrentes. E o último quesito da noite é a relação custo-benefício. Lembrando que esse quesito ele é extremamente subjetivo, visto que um determinado equipamento que para uma pessoa pode ser completamente desnecessário, pode ser justamente o fator de compra para uma outra pessoa. Então buscamos premiar nesse quesito aquele veículo que entrega o pacote mais razoável de características pelo menor preço possível. E o campeão do nosso último quesito, relação custo-benefício, é Ford Ka. O Ford Ka é um bom carro, confiável, com um bom pacote de recursos, com o menor preço dentre os veículos avaliados. Logo, para alguém que quer um bom carro pagando pouco, sem se preocupar tanto com determinados equipamentos específicos, definitivamente o Ford Ka é a melhor opção. Um quesito que não foi avaliado nessa premiação foi o câmbio, justamente em função do grande equilíbrio que existe entre os concorrentes. Entretanto, cabe aqui uma ressalva em relação ao câmbio do Onix. Ele é um câmbio ruim? Não, é um bom câmbio. Porém, o modo Sport, em que as mudanças de marchas manuais são feitas através de um botão na alavanca de câmbio e não diretamente no câmbio, o que torna a experiência de dirigir o Onix numa tocada mais esportiva um tanto quanto frustrante. E agora vamos ver o quadro geral dos vencedores em cada quesito. E agora o grande finale, o momento de maior honraria do YouTube brasileiro. A hora de sabermos quem é o campeão dos campeões, aquele veículo que, especificamente no ano de 2020, apresentou um produto final melhor para os seus clientes. E o grande vencedor da noite, o campeão da primeira edição de Os Carros 2020 é Chevrolet Onix. O Chevrolet Onix ele é o líder da categoria há um bom tempo, mas cá entre nós, nunca foi o melhor carro. Inclusive, o próprio fabricante não sabia explicar o motivo de tamanho sucesso.
Entretanto, nessa nova geração, o Onix evoluiu demais em absolutamente todos os quesitos. O design ficou muito mais atraente, ele cresceu, tornando um carro mais confortável, aprimorou demais a qualidade do seu acabamento interno, que era de qualidade ruim e muito ruidosa, e trouxe o tão aguardado motor 1.0 turbo. Mas as cerejas do bolo, e que definitivamente deram uma turbinada no modelo, foram, em primeiro lugar, o pacote absolutamente matador de equipamentos de série já na versão LT e o conjunto, os itens de segurança que deram ao Onix a nota máxima no teste Latin NCAP. E mesmo tendo apresentado um conjunto de problemas mecânicos relevantes, ao que parece, nenhum deles é um problema crônico de projeto, e sim uma falha na entrega de peças pelos seus fornecedores, que parecem ter sido, em grande parte, se não todos, já resolvidos. Enfim, especificamente em 2020, a Chevrolet entregou um produto melhor e mais completo para o mercado do que os seus concorrentes. Porém, em 2021, as coisas podem mudar. Primeiro porque a Chevrolet retirou diversos equipamentos de série do Onix nas versões LT e LTZ. E como nós já mencionamos, esse pacote recheado era justamente um dos grandes diferenciais do veículo. Segundo porque o Onix, vice-líder da categoria, que sofreu esse ano tanto no quesito estético quanto de segurança, parece já estar correndo para ajustar o seu produto. Em terceiro, porque o Fiat Argo, que vê suas vendas crescendo, pode trazer o tão aguardado motor 1.3 Firefly Turbo. E finalmente, porque o novo Peugeot 208 está aí e ficou absolutamente lindo. Resta saber se a Peugeot vai fazer um ajuste da sua tabela para torná-lo mais competitivo frente aos demais veículos da categoria, fazendo com que o seu preço reduza para o que ele oferece. Mas esses são assuntos que a gente vai tratar na segunda edição de Os Carros em 2021. Muito obrigado pela sua audiência e tenha uma boa noite.